aí? Oi, oi! Oi, tudo bom? Tudo ótimo, você? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem, Ana? Sim, sim. Tu também? Tá de boa escutando aí? Tranquilo. Ó, eu vou tirar os Ó, comentários, porque aí assim a gente fica com uma imagem mais limpa e com isso a gente tem a oportunidade aqui de escutar um pouquinho, né, dessa história para te inspirar. Lembrando que nenhum aluno tem qualquer incentivo a não ser a vontade de gerar, sim, para outros colegas a sementinha da esperança e do caminho de possibilidade e, logicamente, eu acredito muito numa visão de categoria, né? Então, nós somos uma categoria. Nós estamos em vários lugares desse país, mas nós somos uma categoria. Nós somos representados por um nome. E esse nome é ser psicólogo, ser psicóloga. Então, eu fico muito feliz porque as alunas atendem o nosso pedido aqui baseado nisso. Querem inspirar e seguirem, né, esse movimento, mostrando para outros colegas um caminho de possibilidade que eleva, sim, e que gera resultado prático aí na vida de cada um deles. Então, Ana, estou muito feliz de te receber. Obrigada, né, por estar aqui, doando aquilo que você tem de mais importante na vida, que é o seu tempo. Então, aquilo que a gente tem de mais importante nesse nosso planeta é um elemento chamado tempo, né? Então, você está aqui disponibilizando isso para as pessoas, para a nossa audiência aqui, para tantos e tantos colegas. Olha só, 115 pessoas aqui, numa noite de segunda-feira, buscando inspiração. E sabe o que eu tenho recebido de feedback, Ana? Que as histórias de vocês aqui está cada dia, né, gerando esperança. E tem muito psicólogo que estava pensando em desistir e desistiu de desistir. Olha que top isso, gente. não, não pode desistir, não. Tem como, Rosane. Eu acho que isso a gente vai vendo, né? E tu ajuda muito nessa questão. Porque a nossa carreira, e eu já sou formada há 10 anos, contando a minha história, 10 não, 12, até me perdi nos cálculos. Tem horas que a gente dá uma desanimada, né? Sim. Então, Aí, depois que a gente vê que a gente consegue, opa, dá um up de novo. aí o que eu tô vendo é isso, uma nova... Hoje eu até repostei uma pessoa que me mandou aqui, e eu achei tão lindo isso. Falei, gente, olha só, né? A comunidade VDC está em festa, porque um psicólogo habilitado desistiu de desistir. Então, eu espero que a história da Ana, se você está aqui hoje desanimado, descrente, ai, Rô, não fechou abril do jeito que eu queria. Calma, colega, bora trabalhar, entendeu? Desistir não é opção. Lembra, você estudou, se preparou, fez um monte de investimento de tempo e dinheiro. Então, eu tenho plena convicção que, às vezes, desistir pode parecer um bom caminho, mas definitivamente não é. Então, bora lá, vamos caminhar. E, Ana, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada e bora lá, vamos junto. Conta aqui pra gente como é que você me conheceu, quem é a Ana, onde você atua. Conta aí um pouquinho pra gente. Uhum. Na verdade, como eu falei, eu já sou formada há algum tempo, né? Então, eu transito pela clínica muitas vezes discretamente, digamos assim. Mas o que aconteceu nos últimos... Eu acho que foi no último ano, assim, que foi o maior marcador. Eu saí de uma cidade muito pequena do interior, onde o boca a boca era suficiente, e me mudei para a capital aqui do Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre, né? Então a gente começa meio perdida, sem saber o que fazer e como é que a gente vai ter nome nessa cidade aí, que é outra forma de fazer. Daí eu comecei a sublocar... que tem uma concorrência gigantesca, né? Isso, daí tu começa a pensar, bom, como é que eu vou fazer diferente? Mas tu não tem ideia como tu vai fazer isso, né? Daí eu comecei sublocando uma sala, né? E quando eu recebi o meu primeiro paciente, sabe aquelas conversas que a gente tem de corredor com as colegas, enfim... E eu relatei pra ela, tô com dificuldade, vim de outra cidade. Ela disse, segue essa mulher. Daí ela me mostrou o teu Insta, né? Que ela vai te ajudar. Foi bem assim mesmo. Que ela vai te ajudar, né? Tem umas ideias. E eu tava começando a patinar com essa questão do Insta, né? Trocando o pessoal pelo profissional. E eu comecei a te seguir. E daí, assim, a gente olhava, via algumas coisas, né? Eu fazia várias tentativas no meu Insta de divulgação. Algumas davam certo, outras não, porque eu tava muito no achômetro, né? Eu acho que dessa maneira vai funcionar. Exatamente. E mais erro, tá? Rô, vou ser bem sincera contigo. Muitas vezes a questão de querer desistir vem desses erros que a gente faz, que não é por falta de vontade, é por não ter a estratégia, por não ter a técnica, né? Daí, não, vou ser bem sincera no meu relato, tá? Sim. Daí começou a turma do VDC e eu tava naquele vou, não vou, né? Ai, vou, coloquei meu e-mail lá, mas não me inscrevi, não dei muita bola. Eu acho que foi a Vivi, não sei quem foi, né? Que depois que já tinha fechado as inscrições, ela me mandou um e-mail. Olha, tem vagas, tem interesse. Eu pensei, mal não vai fazer, né? Tipo, vou ver
o que que tem nesse tal de curso aí, né? E comecei a descobrir um monte de coisa, Rô. Hoje eu me sinto estrategicamente muito mais preparada, né? A minha divulgação, ela tá muito mais inteligente, e isso eu aprendi contigo, porque hoje eu consigo entender quem é a pessoa que está aí do outro lado, né? Quem é a pessoa que eu preciso falar, que eu preciso comunicar. E é claro, Rô, que isso dá muito resultado na questão de manutenção do consultório, né? Uma coisa que me chama muito a atenção é que desde que eu iniciei, claro que eu ainda estou aprendendo, tem coisas que eu ainda estou vendo, e isso acho que é para sempre, né? Vida. A gente nunca vai parar. É para a vida, né? Essas modificações que tem. Mas antes eu tinha muita oscilação. Um mês entrava uma grana super boa, outro mês era michadinho. Então eu não sabia muito bem como eu ia contar com o meu próprio trabalho. Nesses últimos tempos, assim, que eu tenho acompanhado e feito a metodologia, eu tenho tido uma estabilidade muito legal. E eu acho isso super importante de compartilhar, né? Clientes fidelizados, pacientes que estão vindo, né? A própria questão que quando um paciente aborda, muitas vezes eu não sabia o que falar. Né? Eu não sabia o que dizer, eu não sabia que eu tinha preço, ou eu tinha que falar do meu trabalho. Muito confuso, né? E isso, o VDC, ele tem um script que te ajuda na abordagem, né? E não é a questão que o método vende ou qualquer coisa do tipo, é que agora eu sei como valorizar o meu próprio trabalho. Todas as habilidades que eu tinha e ninguém conhecia, digamos assim, bom, hoje eu sei mostrar para o mundo, né? Eu sou a Ana, eu sou psicóloga e tem um monte de coisa legal que eu estudei aqui para dividir com você. E que essa tal de psicoterapia pode ser legal, né? Sim. Então, são coisas que vão mudando bastante, né? E são coisas que eu devo muito ao método. Eu não tenho como dizer diferente. Eu vim, minha história um pouco maior, né? Eu vim de RH, eu trabalhei muito tempo. Assim como tu, eu fiz uma transição aos trancos e barrancos. Juntei uma graninha, achei que era o suficiente. Não, mas eu ainda juntei uma graninha, tu entendeu? Não foi... Foi menos mal. E juntei uma graninha e fiz a transição, mas, né, sempre numa instabilidade muito grande. Então, isso é uma coisa que agora mudou muito mesmo, assim, foi muito legal nesse sentido. Ó, e é lindo, porque sabe o que eu tava falando agora há pouco, assim, que eu acho que tá muito de encontro a isso, Ana? É que tem muito psicólogo, muito colega, e eu tenho amigas, tá? Amigas pessoais mesmo, assim, que às vezes elas estão... fazendo coisas que não são as suas maiores habilidades, porque elas acreditam que é o único jeito de fazer. É o único caminho. E às vezes esse único caminho, baseado nessa palavrinha-chave que você falou aí, chamado estabilidade. A gente tem muito essa visão de que a estabilidade ela vai vir quando eu tiver carteira assinada, ou se eu tiver um concurso, ou... Não, gente. Empreender também gera estabilidade. Não gera teto. Né? Que é assim, tipo, o que é o teto? É um valor fixo ali e não passa. Se você trabalhar mais ou trabalhar menos, ele tá igualzinho. Teto. Agora, aqui não. Aqui existe uma oportunidade que vem baseado no quê? Que você tem como ir mensurando as suas ações. E a partir disso, você vai conseguir ter uma previsibilidade daquilo que pode ser o seu valor. Depende de fatores? Depende, até a gente vai falar um pouquinho disso. Como é que tá a vida da Ana agora, né? Em meio à pandemia, todas essas coisas aí. Mas o que importa é a gente entender que está muito mais no nosso controle do que qualquer outra coisa. E às vezes a gente não tem essa visão, né? De, poxa, que você poderia simplesmente ter pensado, mudei de cidade, eu era antes, o boca a boca ali resolvia o meu problema e estava tudo bem. Você foi para um lugar onde ou você vai para a postura ativa... Então, você ali conseguir a sua história e fazer, e é isso mesmo que você falou, achei lindo, né? Abrir para o mundo quem você é e o que você faz. Então, é tornar a sua história única para as pessoas certas. Ou você seria engolida por um mercado que não é nada romântico, num lugar onde tem uma concorrência imensa, que é uma cidade grande, e que dentro disso, né, dentro dessa perspectiva, os anos de formada, os títulos, sei lá, tudo que vem, que compõe o seu trabalho, não era o mais importante. E outra coisa, né, Rô, eu poderia estar me contentando com 2, 3 pacientes e pensar que a vida é assim, que eu tô na cidade grande, nossa, que legal, eu consegui 2 ou 3 no meio desse mundão aí da capital. Sim. Mas é exatamente isso, eu acho que a gente tem que se estimular a usar todo o nosso potencial. Não se contentar com pequeno, porque
Uma coisa que tu fala e que também é algo que eu muito tive que me convencer no sentido de experimentar, de ver, é que o psicólogo às vezes tem essa coisa muito caridosa, né? Eu quero ajudar as pessoas. Sim, sim. E eu tinha muito medo de cobrar a sessão. Isso. Né? Cobrar baixinho, porque se eu cobrar baixinho, a pessoa vai gostar de mim. Se eu cobrar alto, ela vai achar que eu sou má. Isso. E aquela coisa, né? Às vezes vem a pessoa e oferece não, né? Tem condições de pagar um valor muito abaixo daquele que tu foi lá e calculou, também aprendi contigo, teu custo de sessão, tudo bonitinho, né, Rô? Né? Que tu calculou, às vezes a pessoa né, tem condições de pagar um valor que não está dentro do teu escopo. Sim, né? Sim. Então também essa questão de dar desconto, que eu acho que é muito ligado com essa questão da nossa bondade, também é algo que a gente precisa avaliar de outras formas. E cobrar pelo meu trabalho não é um pecado, é uma valorização da minha história. Sim. E uma coisa que eu tenho falado aqui live após live, que bom, né? Você é uma prova viva disso que eu tô falando, é que é muito interessante a gente pensar, e hoje eu até falei no horário do almoço aqui. No ano passado, meu pai teve uma série de problemas de saúde. E eu sou muito grata, de verdade, desejo a maior prosperidade do planeta para os médicos que acompanharam ele. Porque eles fizeram um bom trabalho. Assim, meu pai teve uma situação tão séria que era assim, tipo, a vida dele tá por um triz. E eles conseguiram no centro cirúrgico com toda a habilidade, né? Meu pai é cardíaco, ele já teve infarto. E se eu fosse abrir a lista aqui, eu ficava até amanhã, tanto problema que ele tem. E, com isso, os médicos conseguiram fazer ali o processo deles. Eu acredito que isso é fruto de um treino. E que naturalmente é fruto de um investimento. Que naturalmente levou tempo e dinheiro para que eles aprendessem a fazer o que eles fizeram. Então é mais do que honesto, é mais do que honrado, é mais do que ético, é mais do que íntegro, é mais do que qualquer palavra dessa. Justo o fato deles receberem por isso. Eles não fizeram a cirurgia e o processo dele lá gratuitamente pelo simples ato de vamos salvar uma vida. Eles fizeram pelo fato de salvar uma vida, mas eles são remunerados. E quanto mais remunerados eles são, mais eles conseguem valorizar e investir na carreira. E aí é onde eu vejo isso em você. Com certeza, o fato hoje de você estar colocando, né, e você já compartilhou com a gente aqui, que você hoje tem um crescimento de 30%, que você hoje está numa cidade maior, que você hoje tem uma lista de clientes que te dá a condição de falar, eu vivo de consultório, também te dá uma outra oportunidade, porque quanto mais você rentabiliza, mais você vai investir em técnica, mais conhecimento você vai ter, mais habilidade para tratar o seu paciente você vai ter. Agora me diz, como é que a gente melhora a nossa condição de trabalho sem dinheiro? Que curso de supervisão a gente faz sem dinheiro? Não, e outra coisa que tu tá falando nisso, quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, nossa, meu preço era horrível. Horrível, era quase de graça, assim, se tu vai olhar o mercado, vai olhar as condições. E, Rô, vou confessar pra ti que eu tenho um nível educacional de doutorado. Então, tipo assim, cara, tem um baita investimento. Sim, eu sou doutora em psicologia, né? Então, onde é que eu tava valorizando isso? Ou pelo menos mostrando que isso tem algum tipo de valor, né? E tem, óbvio que tem. Claro que tem. E isso não passa só por uma questão do tipo, eu vou cobrar a minha sessão diferente, né? E eu lembro muito do módulo 1 do VDC. Que é tipo assim, bom, tu é um profissional, tu é um psicólogo e tu tem um grande valor. O que tu faz é muito importante, porque às vezes a gente na psicologia tem essa síndrome de patinho feio, né? É secundário, de expostor, ou as pessoas logo vão cortar a terapia na quarentena, né? Mentira, Rô, mentira. Eu sou a prova viva que elas não desistem. E inclusive tu perguntou, né, de como anda a minha situação. Muito legal com online, eu já atendia antes, mas a adaptação das pessoas está muito legal. Eu falo isso porque às vezes vem aquele discurso, né, que nem tu diz, desculpa, entre aspas, mas as pessoas não aceitam online. Claro que elas aceitam. É claro que tem essa mobilidade, claro que a gente consegue. E daí a gente teve o pacote anticrise, que tu sabe muito bem, porque foi tu que fez pra gente, né? E desde lá, 5 pacientes apareceram. 5 no meio da pandemia, Rô. 5 novos. 5 novos pacientes. Os antigos continuaram, né? Teve 1 ou 2 que parou e a gente tem que respeitar isso, a escolha da pessoa, né? De não se adaptar ao online. Mas vieram novos pacientes.
Então tu pergunta assim, ó, como assim no meio da pandemia? Não, mas no meio do meu trabalho, no meio do esforço, né? E do direcionamento que a gente está dando juntos para que isso seja possível. E outra coisa que tu comentou, a questão da motivação, quanto mais resultado a gente tem, mais a gente se motiva para fazer, né? Porque mais a gente vê que a gente está no caminho certo, que a gente está desenvolvendo. Dá certo! Então, né, talvez aquela pessoa, né, até para motivar a galera que está com 1, 2 pacientes, não é a hora de sentar no sofá, é a hora de levantar e fazer alguma coisa, porque é assim que os resultados vão vir, né? Sim. E isso também, olha, ficou escuro, parece o Gasparzinho aqui, desculpa, gente. Não, tá mas só dá para ver minha cara. E também é essa questão, né, da gente perceber que nosso trabalho é valioso. Então, levanta, faz, vai vir. E insistência, Rô. Eu acho que muitas vezes, e até eu tô falando isso porque são coisas que tu me falou e eu concordo, enfim, né? Muitas vezes a gente acha que vai fazer uma divulgação, que a gente vai fazer uma live, que a gente vai atender uma pessoa e o mundo vai mudar. Não, o mundo muda bem devagarinho. Muda devagarinho, mas tem mudança. Por isso que é importante a questão da persistência. E para não ser uma persistência que, de certa forma, não te leva a lugar nenhum, né? Que nem murro em ponta de faca, tu já deve ter escutado essa, né? Sim, como é importante a gente juntar a nossa motivação com uma divulgação inteligente, com o método, né? Com tu ir lá e precificar a tua sessão, para entender quanto o teu trabalho custa, quanto ele vale, e saber que quando tu tá apresentando esse valor pro teu paciente, pro teu cliente, tu não tá sendo injusto. Seria injusto contigo se tu cobrasse menos, né? Então, são tudo coisas que a gente vai ver, né? E a própria divulgação, eu tenho o meu calendário feito até o mês 9, eu tava revisando ele, assim, já bonitinho, os posts e tal, né? E o mais legal é que eu não fiz esses posts porque eu imaginei, é porque eu começo a pensar, bom, o que que meu público-alvo, o que que meu nicho, né, tem de dor e o que que ele precisa. Daí eu lembro daquele exercício cansativo do VDC, Rô, daquele tal de avatar, que a gente passa 2 horas fazendo aquelas perguntas, mas como é útil isso? Como é útil, né? E outras coisas que eu não tenho mais dó de fazer. Muitas vezes, tu atende criança? Não, eu não atendo criança. E muitas vezes a gente pensa, como é que eu vou negar paciente? Eu tô precisando. Não é aí, né? Não é aí que meu trabalho vai, né? Então, nossa, tem muita coisa legal. Olha que é lindo isso, né? Você falou assim, um exercício cansativo. E é verdade. É? Sei, é verdade, sei. Né? Eu brinco aqui, Ana, em momento algum eu falei assim, Ana, entra pro VDC, não faz nada, senta lá, assiste as aulas sem fazer nada, sua agenda, vai encher e vai dar tudo certo. Eu te falei isso? Nunca. E seria uma mentira, né, Rô? Porque tu me coloca pra trabalhar. Mas dá resultado, não dá? Dá. E olha, eu vou dizer uma coisa, tem tanta coisa legal acontecendo e eu tô saboreando o VDC, né? Então, eu sou da turma 8, eu não posso dizer que eu completei ele 100%. Mas imagina quando eu completar ele, quanta coisa legal vai acontecer. E nesse pequeno espaço de tempo, tanta coisa rolou. E sabe o que é interessante disso? A gente tá... E eu falo isso assim, gente, eu não tô brincando, tá? É pra quem quer arregaçar as mangas e fazer. Por que eu falo isso assim, com o coração e falando sério? Porque às vezes, eu falei hoje na live de manhã, Ana, e reafirmo aqui. Gente querendo, tem um monte. Tem um monte de gente que quer. Às vezes tem gente aqui que quer o resultado da Ana. 30% a mais de faturamento, estabilidade, vive de consultório, cresceu aí o Instagram de uma maneira exponencial, depois você conta. Aumentei o valor da sessão também, né? Tirei aquela coisinha pequenininha. Isso, chegou na cidade, a coisa está acontecendo. Querer olhar para isso aqui, sentir desejo, super natural. Acho que é importante. Mas é preciso e é importante a gente entender que nenhum resultado ele veio do nada. Agora, com o processo e com o método, você consegue acelerar o tempo, que é o que está acontecendo aqui. Então, o que eu entendo? Você já tinha uma abertura, você pegou o processo e você caminhou, por isso que foi rápido. Agora, qual é a ideia? Quanto mais a gente para pensar, por isso que eu brinco, né? Das 32 perguntas que eu ajudo vocês a responderem pensando aí no público. Né? Melhor eu falar assim. Eu ajudo vocês. Por quê? Porque hoje de manhã eu fiz um exercício. Eu falei assim, quem aqui
Porque o tema da live era como atrair a pessoa certa, que pode pagar pelo serviço. Aí tinham 200, mais de 200, acho que 250 colegas hoje na live de manhã, entre o YouTube, o Facebook e o Instagram. Uns 250. E eu falei assim, ok, massa, tá todo mundo querendo, né? A pessoa certa, eu também acho. Legítimo até o seu querer. Me conta aqui, se eu perguntar para você quais são as 5 características principais desse perfil desse público ligado a hábito, relacionamento, interesse, e que a gente agora vai construir aqui e vai encontrar essa pessoa. Quem tem essa resposta? Me fala aqui, sim ou não? Choveu de não. Não. Porque as pessoas, nós de uma maneira geral, né, e eu me coloco, porque eu também não aprendi isso na faculdade, a gente aprendeu a apagar incêndio, a gente não aprendeu a trabalhar antes. Então a gente quer o resultado, a agenda, mas a gente também precisa entender que antes desse resultado tem um processo que é nosso, que é de elaboração. Então, quanto mais tempo, às vezes, a gente dedica para fazer a base, é isso que eu tenho falado bastante aqui também, que a gente está buscando construir uma carreira sólida. Não é uma carreira de momento. Não é uma coisa assim. Porque agora a Ana pode mudar para qualquer lugar, meu bem. Grande, pequeno, largo, o que for. Você sabe fazer, entendeu? Então você não é mais. Você não está mais na ideia de estar aqui se sujeitando à condição do lugar. Você pode trazer dessa condição, desse lugar, um trampolim para você conquistar as coisas que você quer. Esse é o ponto. E aí, quanto mais a gente conhece sobre o perfil, mais a gente consegue entender para onde a minha comunicação vai, o que de fato eu tenho que fazer, onde eu tenho que melhorar. Então, assim, dentro aqui de tudo, a gente insiste, né, num processo mais ligado aí às métricas, você sabe disso, a gente fala bastante sobre a ideia de que você tem que saber mapear. Ai, Rosane, dá trabalho. Gente, ter sucesso não dá. Porque se não desse trabalho, todo mundo tinha. Olha que massa. Não, e a outra coisa, sabe, dá trabalho, né? E parece que a gente está dizendo para as pessoas que, nossa, eu estou me matando, mas o prazer que eu tenho é impagável, né? E tudo é uma questão de organização, né? Que nem agora eu já sei que quarta-feira é o dia que eu paro e dou atenção para esse tipo de coisa. Que eu vou lá preencher minha planilha, né? Que eu vou ver questões de captação. E é isso. É aquela questão que a gente não aprende na faculdade, mas a gente compreende depois, que o psicólogo ele é um profissional autônomo, então se ele quer crescer, ele precisa empreender. Não tem como a gente desconectar uma coisa da outra, né? Eu até, como eu te falei, vim da área organizacional, entendi alguma coisa, mas aplicar para mim, capaz, eu não sou uma empresa, capaz, né? Por que eu, né? Eu vou sentar aqui e esperar que o boca a boca vai fazer. E a vergonha, né, Rô, do psicólogo falar do seu trabalho, né, e vender o serviço dele. Que horror, que pecado. Às vezes a gente aprende na faculdade que isso é quase antiético. Não é, a gente pode fazer isso com muita ética. E a gente deve fazer com ética. Exatamente. E além disso, sim, sabe o que eu acho interessante? E até queria perguntar para você, né, você está colocando aqui que você tem doutorado e tal. E eu sei que às vezes é uma barreira muito grande, principalmente assim, eu tenho visto isso na prática às vezes aqui. Tem alunos que têm, né, mestrado, doutorado. E quem vem desse universo acadêmico, às vezes tem até alguns resquícios de pensar assim, até linguagem, né? Eu brinco, eu tenho um amigo que ele é pós-doutor e eu falo assim, até para ele me mandar mensagem de aniversário, eu tenho que ler 4 vezes o que ele me mandou. Para eu entender que aquilo é uma mensagem de aniversário. Tanto que a linguagem dele é rebuscada, assim. Mas, enfim, uma coisa que eu vejo é que, às vezes, quem vem desse universo da academia e muito ligado, né, essa questão da própria prática da educação, às vezes tem muita resistência com a questão das mídias sociais, né, entra naquela coisa assim, a Ana agora, nossa, doutora, vai ficar aí fazendo texto, blogueirinha, e não sei fazendo story, que é isso? Fazendo story, né, que coisa ridícula. E não sei o quê. Me fala um pouquinho da sua experiência nisso, assim, como é que você sentiu? Porque aqui eu falo, nós não somos blogueiros, isso é uma grande realidade, todo mundo sabe que eu falo isso na primeira aula sobre divulgação. Mas também a gente tem que tentar entender qual é esse encaixe, né? Qual é esse nosso lugar, porque se for uma linguagem rebuscada, igual do meu colega que é pós-doutor, a coisa não rola. Mas eu tenho que entender qual é esse meu lugar e lidar, às vezes, com o preconceito que tem. Me fala um pouquinho sobre isso. Ai, Rô, eu acho que até vou pensar para responder isso, mas eu acho que a palavra é desconstrução.
Eu lembro que as primeiras vezes que eu começava a fazer, enfim, do tipo assim, ai, doutora fazendo isso, né? Porque parece que a gente é meio ensinado que o doutor tem que ter essa coisa rebuscada, Sim, assim como o sim. psicólogo tem que ter o Sim, psicologia pra ser, né? isso. Se falar difícil, as pessoas vão prestar atenção. Claro, mas assim, ó, é sinal que tu conhece, sinal que tu Isso, é sabe, né? inteligente. Isso, mas daí a gente vai compreender outra coisa. Com quem eu quero falar? Quando eu estiver falando com Sim, o doutor, eu vou falar meu doutorês, sim, né? sim. E vai ser Mas quando eu lindo, ele vai tiver conectar lá em cima isso, contigo. não, com certeza. E quando eu tô falando com o meu público, né, com as pessoas que assistem meus stories, que não são psicólogos, E eu não tenho que me são conectar com doutores, a na sua vida. grande maioria. Não, nem isso, né? Eu uso valorização do título, não porque eu gosto de ser chamada de doutor ou autoridade, qualquer coisa do tipo, Sim, né? sim, sim. É, né? Porque é real, ele existe, tem diploma e tudo, que nem eu brinco. Mas Sim, é a questão que tem de com quem eu tô falando, né? sim. Então, Isso, de repente, falar a questão do doutorado ou falar difícil não seja nem adequado, porque uma coisa que vem muito com o que tu fala, enfim, a gente tem que se conectar com a pessoa. E tu sabe sim, que isso foi uma insegurança minha muito grande, porque quando eu sim, faço, eu assim, às vezes, imaginei. live, mídia, não sei o quê, às vezes eu vou até pro meu marido e pergunto, ai, não foi muito simples, eu não falei muito simples, ele não falou o que as pessoas entendem. Sim. E Então a gente também olha, tem que desconstruir muita coisa. sim, e eu quero até, assim, valorizar isso, porque que lindo. E para mim é um prazer, tá? De verdade estar ouvindo isso que você está dizendo. Porque eu acredito que não é uma coisa ou a outra, a gente só precisa Uhum. contextualizar. E eu acho que quando a gente consegue fazer isso, a gente vai para um nível de maestria tão grande que aí a outra. Porque assim, o que eu vejo? Né? Às vezes a comunidade científica, quem está muito nesse caminho, parece que tem uma realidade muito desconectada da massa, assim, né? Das pessoas de uma Da maneira vida. geral. Uhum. Isso, da vida até, né? E eu acho que não. Eu acredito muito nisso. Assim, eu estou desconstruindo todo dia para mim essa ideia de uma coisa ou a outra. E sempre procurando entender como é que elas podem se complementar. E eu acho que isso que você está falando é incrível por causa disso. Né? Você trazer essa linguagem, às vezes até um pouco desse universo, e da doutora, e tá tudo certo. Mas para esse Uhum. universo, para que as pessoas enxerguem nisso um valor que pode ser importante para elas. Porque, no mínimo, elas vão olhar para você e ver alguém que dedicou muitos anos para estudar, para se aprofundar, para buscar conhecimento que, sim, né, pode contribuir com a realidade deles também. E eu acho que quando a gente vai para esse caminho, aí sim a gente está levando a psicologia de verdade para as pessoas. Em todos os níveis, inclusive vindo aí desse universo da academia. Que lindo. Nossa, que bom. E tu Feliz sabe, de ter Rô, você que... nisso. Ai, querida, o prazer é meu. E tu Muito sabe bom aquela mesmo. coisa que quando a gente inicia a faculdade, né, a gente diz, ah, eu quero ser psicóloga, quase que o chavão que a gente tem, né? Eu Sim, quero ser psicólogo para ajudar as pessoas. Ok, então a gente tem que, de certa forma, popularizar a psicologia. Fazer a sim, psicologia sim, chegar até as pessoas. Senão, sim, aquele sonho, o que a gente imaginou lá no início, a gente sim, nem consegue fazer. E eu acho sim, que tem uma questão cultural, assim, né, que muitas vezes o psicólogo é visto como um profissional distante, ou sim, profissional inacessível, ou aquela sim, coisa, sim, né, não entrando em linhas teóricas, mas o profissional que só sim, analisa, que tem mais sim, superioridade, sim, isso quebra sim. completamente, né? E o que eu tenho notado com essa exposição, Rô, é que muitas vezes as pessoas querem fazer terapia comigo, porque já me Uhum, conhecem, sabem o meu trejeito, o meu uhum, jeitinho de falar, né? sim. E é engraçado uma coisa que tu fala, é verdade, eu nunca te vi na vida, mas parece que tu é minha amiga, entendeu? Olha aí, tá vendo? Que eu te vejo tanto por aí, Aí. né? Que eu já sei como é que tu vai rir, eu já sei como é que tu vai falar, né? E Então, se um por que dia a que a gente gente não... encontrar pessoalmente, eu espero que haja essa oportunidade logo em breve, Amém. né? É assim que esses coronavírus aí parar de atrapalhar isso. Mas, enfim, né? A gente está aqui sonhando com esse momento de encontrar os alunos, mas você vai ver o quanto existe conexão. E é esse o princípio que Uhum, eu falo, né? Quando a gente começa a fazer divulgação inteligente, usando as mídias, usando isso como instrumento, a gente cria esse primeiro ponto, né? Da pessoa olhar e falar assim, nossa, é verdade, eu sei a forma que a Ana se posiciona, eu sei a forma com que ela fala. Nossa, um dia eu te ouvi falando sobre X. E aí, às vezes, quando a pessoa... E uhum, hoje a gente já tem uhum. essa ideia, né? Da pessoa tá aqui no consultório virtual. Imagina, eu acho que tudo isso aqui está quebrando barreira. E você falou uma palavra gostosa assim de ouvir, é flexibilizar e contextualizar. Eu acho que a gente está num caminho e todo esse processo tem ensinado bastante isso para a gente também. Né? Da gente olhar a psicologia com isso aqui. Quando você falou do popularizar, para mim é mais do que nunca saber que
Não adianta o meu conhecimento isolado se eu estou guardando ele só para mim. Meu conhecimento só tem valor se eu faço ele chegar na vida e na história de quem precisa dele. Então, tudo que você estudou até aqui só tem valor se você deixar isso fluir através de você e chegar na mão de quem precisa. E a divulgação, ela faz isso. E eu falo bastante também a ideia de que muitas vezes as pessoas entendem divulgar como ficar falando, venha fazer essa sessão. Isso não é divulgar, isso é venda barata, né? Panfletagem, que nem tu falou, né? Tipo panfletagem. Isso. Eu lembro muito disso. Então, assim, antes as pessoas panfletavam no sinaleiro aí, coisa horrorosa, feia, nada a ver. Ou panfletava cartão de visita, né? Entregando aí em tudo quanto é lugar. Agora quer panfletar no Instagram. Não rola, gente. Não vai. Entendeu? Só mudou o lugar. Mas você precisa entender que tem jeito certo de fazer o que precisa. Aí o que eu falo é, quanto mais a gente faz o conhecimento chegar, mais as pessoas vão olhar e falar, poxa, a Ana é a psicóloga que eu estou procurando. A visão que ela tem, o jeito que ela fala, o conhecimento que ela tem é o que eu preciso para mim agora. E é isso que proporciona um crescimento, é isso que proporciona olhar e falar, poxa, agora sim eu tenho resultado, eu vivo de consultório, minha vida está aqui, estou seguindo, estou realizada naquilo que eu amo, é aquilo que toca o meu coração e a coisa vai. Eu acho que a gente tem que trazer muito esse conhecimento para a prática, para a vida e entender, né, que tem esforço e tem uma série de coisas envolvidas nisso. E tu sabe, Rô, que a minha primeira divulgação, sabe qual foi? Agenda de maio aberta. eu lembro que o meu primeiro paciente, eu coloquei inclusive um status no WhatsApp, né, que eu tinha mudado de endereço. Eu achei, cara, legal, mas foi pura coincidência. Foi sorte, entre aspas, que isso aconteceu, né? Porque divulgação é muito mais do que isso. Porque às vezes a gente nem entende o que é psicoterapia e muito menos qual benefício vai trazer, né? E por que isso é interessante, por que isso tem potencial de mudar a minha vida. Se as pessoas não sabem, a gente vai lá e explica. Elas ficam sabendo. Elas conseguem valorizar isso, porque a gente, sua sessão, por que eu vou fazer esse negócio, né? Sim, não tem porquê. E me diz, né? Eu acho que é interessante a gente pensar sempre assim, aquilo que gera confusão, gera afastamento. Se eu não sei o que é, eu acho que até um próprio instinto de proteção. Se eu não sei o que é, eu vou me manter longe disso. Então, eu acho que, olha que interessante, às vezes essa história de ficar falando faça, faz afastar. A pessoa fala, exatamente. Negócio, né? Se fosse tão bom, não estava me fazendo tanta proposta de vir cá fazer agora. Não, gente, sério, né? No mundo real é assim que as pessoas pensam. Poxa, né? Por que você é tão bom? Por que ela é tão boa e fica aí falando para fazer terapia todo dia? Agora eu falo que a divulgação inteligente, você nem precisa disso. A pessoa vai querer por ela mesma. Olha que massa. Você nem precisa ficar se expondo. Olha que massa. Incrível. E Ana, fala um pouquinho aqui do Instagram, né? Eu acho que foi uma rede que fez bastante sentido para você. Você teve um crescimento interessante por lá. Conta um pouquinho pra gente o que aconteceu aí nesse rápido tempo com a sua conta. Não, e na verdade, um monte de seguidor novo, né? Um monte de gente interessada na psicoterapia. Antes era um Insta bem mirradinho. Primeiro, quando eu fiz a transição do pessoal para o profissional, eu dei uma limpa nele, né? Algumas pessoas eu tirei, enfim, né? Alguns conteúdos eu apaguei, né? Para não ficar tão pessoal assim, e abri ele, né? Não, e eu acho que até para preservar a imagem mais profissional, enfim, né? E justamente com essa divulgação, hoje eu tenho um número que eu considero ok, né? Expressivo. Eu tenho 1.000 e pouco, 1.150 por aí. E eu comecei com uns 500, se muito. E 90% meus amigos, né? Olha Também só. tem essa história, né? Hoje, assim, já vem aquela questão que a minha amiga te seguiu, dela indicou o teu Insta, que tem coisa legal de psicologia, né? E é muito que tem ali... Né? Exatamente, são pessoas que têm um potencial de estarem interessadas no serviço de psicologia. Então foi um crescimento bem legal, né? Até se alguém entrar, vão ver que no início era uma cara e agora meu Insta tem outra cara, né? Porque eu entendi o que era uma divulgação mesmo, né? O que eu precisava para falar sobre psicoterapia. Então, tem muita coisa legal e eu consigo ser muito eu ali, né? Que eu coloco minha cara, eu coloco minhas reflexões, eu coloco os assuntos que eu estudo, né? Então, esse crescimento, mais uma vez, eu vou dizer que não foi, né, em 2 dias, mas que devagarinho as pessoas vão reconhecendo e se conectando, né? Então, vale a pena fazer essa divulgação,
O meu Insta, ele foi bastante expressivo, né? E também aumentou o número de pacientes junto. Hoje, né, eu tenho também minha planilha de procura, tá, Rô? Hoje a maioria dos meus pacientes... Tentando, usando muito bem o VDC, devagar e sempre. A maioria dos meus, da minha procura é pelo Insta. Virou minha grande fonte, assim, de pessoas interessadas, perguntando, né? E como é que isso está acontecendo boca a boca, né? Se eu ficar sentada esperando. Grande, né? Pensa. Não, nunca. E me diz, hoje você está com uma média de quantos pacientes ativos? Eu tô na média de 15, 20, agora deu uma aumentada, mas é por aí, Rô. Uns 15, 20 pacientes. Olha que coisa incrível. Com um valor ok, né? Um valor que nem eu digo, pô, no final do mês dá orgulho de ser psicóloga. Não é aquela coisa, meu Deus, porque eu escolhi essa profissão, porque eu não escutei meu pai que disse que psicologia não dava dinheiro, todos aqueles mitos que a gente tem, né? Eu sou muito orgulhosa, assim, de ser psicóloga, e não só pelo montante de dinheiro que eu ganho, mas também de ver que existe algo maior que a psicologia consegue contribuir. E isso que é o bonito do nosso trabalho. E por que a gente não faz isso de uma maneira que a gente também se orgulhe de trabalhar como psicólogo, né? E diga para as pessoas, dá super tranquilo para viver de psicologia. E dá mesmo. Sim. E não é tão misterioso assim como tem, né? E eu lembro também, te contei lá no início do VDC que eu tava bem, vou, não vou. E tu dizia na tua divulgação que uma sessão por mês pagava a parcela do curso. Aí eu pensei, mas uma sessão por mês? Sim, uma sessão por mês e vale muito a pena, porque eu tenho, outras que vão dar todo o meu investimento, né? E se não fosse o VDC, eu não sei se eu teria os resultados que eu tenho hoje, ou que eu ia demorar muito mais do que eu demorei. Porque é possível chegar lá, mas por que a gente não faz acompanhado, que vai mais rápido? Que é mais certeiro. E hoje eu tô toda empolgada de falar contigo, Rô, porque quando a Vivi veio falar comigo e me convidou, sabe aquela coisa tipo assim, eu? Falando com a Rosane? Mas eu acho que é muito uma concretização, assim, quase que uma chancelada, que, tá dando certo. E tem uma coisa legal para contar aí, né? Tem uma coisa acontecendo que vale a pena, né? Então eu falo tão empolgada quanto tu, justamente porque eu quero que todo mundo viva isso. Sim. Todo mundo. E assim tem que ser a nossa profissão, né? Dessa maneira. E sabe o que eu acho incrível? É a oportunidade que a gente tem de olhar com orgulho. E eu sinto, né? E é visível, assim, enquanto você olha e fala assim, gente, né? Tipo, acorda. Vamos lá, gente! Vamos! Todo mundo, vamos junto! Vem por aqui que é bom! Vem por aqui que dá! Gente, eu falo muito isso, assim, sabe, com muito amor. Eu vou abrir os comentários aqui, porque agorinha não, o Instagram comunica a gente ali que a gente precisa ir embora. Mas eu vou abrir aqui os comentários, quem tiver alguma dúvida. Mas sabe o que eu acho lindo? E uma coisa que me tocou muito, assim, sabe? No começo, Ana, eu escutava muito isso, assim, de muitos e muitos colegas, né? Não tem jeito, não dá. Eu atendia numa clínica onde tinha uns 20 profissionais, todo mundo atendendo por plano de saúde, gente que tinha 20 anos de atuação. Eu olhava para aquilo e me dava um desespero, porque era como se eu me visse naquilo, sabe? Assim, de, poxa, então, teoricamente no começo ali a gente não engole aquela ideia de que, tô no começo, né? Tá tudo bem, eu tenho que contentar. Mas quando vai passando o tempo e você vai vendo outras pessoas no mesmo lugar, sem atingir o resultado que a gente quer, aquilo vai dando uma angústia muito grande. E eu lembro quando eu cheguei no meu ano do Chega, né, que foi lá em 2012, eu falei, poxa, ou eu faço esse negócio virar, ou eu vou ter que desistir. E desistir pra mim não era opção, não. Eu achei muito massa. Não era opção pra mim. E deixa eu te contar um detalhe. Foi um sacrifício muito grande fazer faculdade. Pra eu simplesmente falar assim, não quero mais, né? Não é pra mim esse negócio. Não rola, não dá. E agora eu lembrei de um detalhe bem no final, que quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma clínica que atendia por plano de saúde, porque era a única maneira que eu via na vida de ter paciente. E tu sabe, Rô, que é uma coisa meio, sei lá, destino, cada um chama como quiser. Eu lembro que eu cheguei a levar a minha documentação e por algum motivo não fechou os horários. E daí eu pensei, bom, vou ter que me virar, né? E foi aí que eu comecei a me mexer, e graças a Deus, Rô, porque
Se for pegar, trabalhando 20 horas, até tô fazendo cálculo mental, eu ia ganhar, eu acho que 1/6 do que eu ganho hoje. Atendendo por convênio. Atendendo por convênio. E tu acredita, tu sabe, tu já viveu essa realidade, né? Sim, 3 meses então, depois do tempo que você atendeu. Exatamente. E ó, então a Ana tá aqui, prova viva, que às vezes a vida te dá um não, mas não é um não que é não, é um não que é sim. E é uma não te mexe. Vai pra frente, te mexe. Isso, né? É um não que vai virar sim, se você entender e aproveitar ele como um sim. Se não, porque tem muita gente que recebe o não e fica lamentando. E aqui não, você tomou uma outra decisão, né? Isso foi um trampolim para você buscar uma alternativa. E sabe o que eu acho incrível dentro disso? É a gente olhar e falar, poxa, tem outros caminhos. E eu sei que para muitas pessoas, até para a gente caminhar aí para finalizar, a pandemia tem sido, assim, a pior coisa que poderia ter acontecido. E, gente, é lógico que não estou aqui falando que isso aqui foi bom. Não foi, não é. Eu estava com a minha filha agora e ela estava assim, ai, mãe, eu queria tanto sair, eu queria tanto sair. Cara, é difícil. É difícil. Eu, assim, a gente vive um desafio por dia. Mas eu também quero dizer que, às vezes, o problema, ele também traz uma solução dentro dele. Eu acho que, de alguma forma, toda essa dinâmica, as modificações que a gente precisou fazer, a rapidez com que a gente teve que agir, e todo esse processo, ele está ensinando muitas coisas. Alguns profissionais vão sair muito mais fortes desse tempo. E eles, daqui um ano, anotem isso aí, me cobrem quem quiser. Daqui um ano, o que a gente vai ter de histórias incríveis de pessoas que usaram esse tempo de desafio, como esse mesmo trampolim que um dia você precisou viver. Que era sair de um lugar onde você estava caladinha, quietinha, confortávelzinha. Confortável, bem de boa, é verdade. Tudo na good vibe ali, né? Aquela coisa muito massa. E aí, você foi desafiada a ir para um outro lugar. Grande, com uma outra ideia, com outro caminho. E aí a vida te deu um presente, chamado desafio. E o desafio, muitas vezes, é o maior presente que a vida nos traz para nos ajudar a crescer. Então, daqui a um ano, muita gente vai olhar e falar assim, foi lá na época da pandemia do coronavírus, no meio de todo aquele caos que a humanidade viveu, que eu entendi que a psicologia era muito mais do que aquilo que eu tinha até então, dedicado a minha energia, baseado naquilo ali que eu tinha como crença. Eu falo para vocês com muito amor, se eu não tivesse me visto com 30 anos, 2 filhos pequenos, 7 anos de formada, sem dinheiro para pagar nenhuma babá para me ajudar, e dependendo da minha mãe para olhar eles para eu ir para o consultório, eu não estaria aqui. Então, às vezes, a gente pode entender e tem que ter muito essa consciência que a realidade é dura, mas ela é dura para mostrar que existe um outro jeito, desde que a gente aceite isso. Alguns aceitam e vão crescer. E é incrível quando a gente faz esse movimento. Então, Ana, mais do que pelo resultado, mais do que o crescimento, mais do que qualquer outra coisa, parabéns pela sua coragem. Parabéns por no momento, né, de você, tipo, nossa, é muito massa essa história aí. Então, você já tinha fechado, acho que você tinha preenchido lá o carrinho, e o pessoal normalmente entra em contato com o problema. Achei que não era pra mim. Não era minha hora. E a pessoa entra e tá aqui, tá celebrando. E outra coisa que eu vejo, tá? Guarda isso aí, é só o começo. Você tá muito recente. E com essa vontade, essa energia, com tudo, lindona, o céu é o limite. Então... ainda tem muita coisa aí para conquistar. Parabéns por tudo. Sucesso imenso. Obrigada, pra você. Rô. Conta sempre com a gente aqui, tá? De coração. É muito bom para mim ter uma aluna com essa vontade de crescer, com essa história, honrando o nome da psicologia e fazendo diferença aí na sua região. Eu acredito muito, né, que em Porto Alegre, então, as pessoas vão celebrar a oportunidade de ter um trabalho de excelência quanto esse seu. E que eles estão agora, né, com a oportunidade aí de saber que isso existe. Então, parabéns 1000 vezes. Sucesso, obrigada, Rô. Muito crescimento. Beijão, obrigada. Beijo, obrigada por dar um pezinho pra gente crescer, uma ajudinha aí. Menina, um pezinho, é válido. Pezão, vambora. E não tem tempo ruim. E só uma coisa, Rô, que eu quero muito dizer. Às vezes a gente compra um curso online e a pessoa joga o curso e esquece que tu existe.
Nossa, Rô, toda quarta quem compra VDC tem o Tira Dúvida. A gente teve um pacote anticrise, né? Super disponível a tua equipe. Até um beijo pra Vivi, que é uma querida que sempre nos ajuda, né? Então, é um curso diferenciado. Sério mesmo, não é fazer jabá, é contar da minha experiência. Vale Sim. cada centavo, porque tu ganha mais do que tu contratou, digamos assim. E isso é muito Sim. uma característica pessoal tua, de realmente torcer que a gente cresça, né? Tu é o nosso fermento, Rô. A gente faz a receita, mas tu dá o fermento pra gente dar uma turbinada aí no nosso bolo profissional, né? No nosso crescimento, né? Então, eu te agradeço. Show demais. Sabe o que eu acho incrível nisso? É porque eu quero resultado. E eu não quero resultado só pra mim, Ana. Né? Eu falo bastante assim, resultado por resultado eu já tinha no consultório muito além do que aquilo que eu precisava para a vida. Então isso aqui é um prazer, porque eu entendo que é uma semente em vários lugares. Olha que lindo, agora tem aqui. É tanta gente, é tanto lugar, vocês estão chegando em tantas coisas que eu nem imaginava. E eu falo que hoje é uma honra para mim, a equipe nossa sabe disso aqui. A gente cuida de quem cuida. Então a gente está criando um movimento incrível. É uma rede. Então a gente tem alunos em todas as regiões, eu me sinto muito feliz por isso. E eles estão chegando em lugares que eu sozinha nunca na vida poderia. Então eu penso muito em quem está lá na ponta. Eu olho para você e eu vejo seu paciente, a família dele, a história das pessoas que você vai impactar. O eco é muito grande. O eco disso. Então você com mais alegria, com mais energia, com mais vontade, com mais disposição, você está sendo uma semeadora aí na sua região, no seu lugar. E assim a gente está aqui, né, construindo. Eu tenho muito orgulho mesmo. O BDC hoje tem 1.300 alunos. É um time bom, gente. Bom. Então, assim, é um time bom, né? E com isso a gente tem todo esse trabalho mesmo. Quando eu penso, né, assim, eu gosto de saber das histórias de vocês, você sabe disso. É verdade. Então a gente e tem torce essa ideia, mesmo, assim, Rô. Torce assim, de coração. Tá tudo bem, manda aqui pra mim, me conta, bora lá, tem dúvida, entra aqui toda boa semana. Estou lá na comunidade, a gente conversa. Verdade. E mais, né? Tem essa coisa assim da gente agir sobre a necessidade. Por isso que veio o pacote anticrise, veio tantas coisas aí, mas eu tô aqui sempre pensando o que a gente pode melhorar a experiência de vocês. Enfim, é um prazer muito grande, mas eu acho que é isso que a gente precisa. Crescer. Então tá, Rô. Quanto mais Obrigada cresce, por conversar mais contigo. A gente vai. E estamos crescendo. Sucesso. Beijo. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.